Então, nessa videoaula, nós vamos ver operações com os números decimais. Então, a primeira coisa que nós vamos identificar são o que é a parte inteira e o que é a parte decimal, né? Então, nas aulas anteriores, a gente já deu uma introduzida nisso, mas agora a gente vai especificar um pouco mais, tá? Então, na parte inteira, eu tenho as unidades, dezena, centena e unidade de milhar. E aí, dezena de milhar, centena de milhar e assim sucessivamente, tá? Então, aqui eu tenho como é classificado a parte inteira. Então, agora a gente vai ver como que é classificado a parte decimal. Na parte decimal, eu tenho os décimos, os centésimos, os milésimos, os décimos de milésimos e assim sucessivamente, tá? Então, aqui eu tenho um número decimal, aqui é a minha parte inteira, então antes da vírgula é toda a minha parte inteira, depois da vírgula é a parte decimal. Então, a parte inteira é a que a gente classifica como sendo unidade, dezena, centena e assim sucessivamente. E na parte decimal é onde a gente classifica como décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo e assim sucessivamente. Então, vou mostrar aqui alguns números para que a gente possa fazer essas classificações. Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Então, aqui eu tenho o número 0,65 centésimos. E aí, como que eu escrevo isso, né? Então, eu escrevo o 0, sendo a minha parte inteira, então 0 unidades. O 6 e o 5 são números que fazem parte da parte decimal. Então, eu vou classificando eles. O 6 é décimos e os 5 centésimos. E aí, na hora de colocar nas casinhas, eu coloco aqui, ó, 0,65. Então, o 6 na casinha dos décimos e o 5 na casinha dos centésimos. Lembrando que o 0 na casinha da unidade. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa com o 2,103 milésimos. Então, eu tenho aqui a minha parte inteira, que sempre é o número que está antes da vírgula. Então, o número que está antes da vírgula aqui é o 2. Então, o 2 é a minha parte inteira. Então, vou colocar aqui inteiro. E o 103, né, que são os números que estão depois da vírgula. O 103 é a minha parte decimal. Vou colocar aqui decimal. Então, na minha parte inteira, o que esse 2 ele é? O 2, ele tá sozinho, né? Não tem nenhum outro número aqui na parte inteira, então ele representa 2 unidades. Então, vou escrever aqui, 2 unidades. O 1, ele vai representar 1 décimo. Então, eu vou escrever aqui, 1 décimo. O número 0, ele também, apesar de, né, ser 0, né, tá zerado a casinha, mas ele ainda tá em uma casinha, ele representa alguma coisa, ele representa um valor, né, então ele tá representando 0 centésimo. E o 3, ele tá representando os milésimos, então ele iria para a casinha dos milésimos. Então, tá aqui na casinha dos milésimos. E aí, eu vou, então, encaixar ele aqui na casinha. Cada número na sua devida casa. Então, eu tenho aqui o 2, que vai para a casinha das unidades. Eu tenho uma vírgula nesse número, né? Que é sempre depois da casinha da unidade.
E aí eu tenho os décimos. O número que representa os décimos, ó, é o número 1. O número que representa os centésimos é o 0. E o número que representa os milésimos é o 3. Percebam, ó, que o número é exatamente igual. Ele está agora só encaixado cada um na sua casinha. Então, pausem o vídeo e tentem fazer a letra C sozinhos, tá? Então, espero que vocês tenham pausado o vídeo e tenham conseguido fazer a letra C. Eu vou fazer a correção, então, agora com vocês, tá? Então, ó, o 1, vamos primeiro separar, né? Quem é inteiro, quem é decimal. Então, ó, antes da vírgula são os números, a parte inteira. Então, o 14 é o meu inteiro. E a minha parte decimal é o 1 aqui, que tá depois da vírgula. Então, essa é a parte decimal. Então, agora eu vou começar a escrever e descrever esses números, tá? Então, o 1, ele representa, como eu tenho aqui 14 inteiros, o número 14 é eu começo com uma dezena. Então, uma dezena. Eu vou ter 4 unidades. Ah, só um detalhe, essa vírgula que eu tô colocando aqui é para separar as informações, tá? Ela não tem nada a ver com o número, é só para separar as informações. E aí eu vou ter o 1, o número 1, que é 1 décimo. Então, classifiquei aqui. Agora, eu vou escrever ele aqui nas minhas casinhas. Então, eu vou ter uma dezena, 4 unidades, a vírgula e 1 décimo. Então, é assim que eu monto os números.